É caró bobô, é quojó, dimimô, fumbobô. Boa sexta-feira santa para todos. Na cultura iorubá ancestral, né, antes das invasões, não existia esse conceito de catolicismo, cristianismo, né, protestantismo e outras muitas ramificações que até hoje invadem a Nigéria, que já fazem parte dessa cultura, assim como no Brasil está muito arraigada a cultura católica associada à religião de matriz africana devido à escravidão. Muitos tiveram que se converter para não morrer e tiveram que cobrir seus santos com um manto católico. É isso a gente vê no reflexo do Lorogum, por exemplo. Lorogum, a batalha de Ejibo por Oxoguian, associada então a esse mandar os santos para a guerra aqui do sul, né? O Lorogum do Candomblé, fechar os 40 dias de quaresma, no sábado de aleluia, então chamar os santos de volta da guerra, daí Paorô, Niexu Yangui, Niexu Dará, Niogun, Oxoguian, e daí começa de novo as atividades dos terreiros. No Rio Grande do Sul também não é diferente. Despacham todas as obrigações, cobrem todas as obrigações, não arriam-se oferendas, e daí na Sexta-feira Santa faz um recolhimento. Aproveito para as manutenções dos objetos litúrgicos e sagrados durante esse período, pintar quartinhas, limpar terreiro, pintar terreiro, todas as atividades de conservação. Aí na Sexta-feira Santa começam os preparos, né? O Ojó é Ti, Mimô, Sexta Santa, na ramificação católica, é claro, né? E no Ojoaba Meta, que é o sábado. Ojoaba Meta Mimô, sábado sagrado, né? Ou sábado de aleluia, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? O sábado de aleluia, onde pelas 10 horas da manhã se começam novamente os rituais. Por quê? Isso tem a ver com a situação da escravidão no Brasil. Quando das pessoas de matriz Ibilé Axé, né, tiveram que cobrir seus orixás e nomes, e dar inclusive nomes, né, dos orixás, ficaram santos católicos, e isso se reflete muito arraigadamente na cultura até hoje. E realmente vai ficar arraigada, porque está tão enraizada na memória de todos que isso não vai se destacar. Né? Tem muita gente que às vezes escuta um vídeo meu, diz, ai, muito bonito, né, esse paralelo que a religião de vocês fazem. A nossa religião, né, a nossa religião dos nossos ancestrais, e Bilé Axé, sofreu essa mutação no Brasil, e onde isso está muito enraizado. Né? Os novos, como nós já fomos novos e questionamos a tudo, né? Às vezes se torna um pouco desgastante ouvir certos comentários, mas sendo que praticam as mesmas coisas e praticarão as mesmas coisas. Mas como a vida é toda uma escala de evolução, vamos vendo a evolução como ela se sucede, né? E fazendo as comparações também nós. Né? Então, assim, Ojoeti, a chegada de Etibá, Etibá seria um Iblis dos árabes, o mal, o demônio, aquele que causa o mal. Etibá. Etibá chegou, acabou,
Ni Ojoeti, Ni Aie. Etibá chegou no mundo na sexta-feira, onde grande houve batalha com Elá, um nome não muito falado no meio da religião. Elá seria, ouvi histórias que seria irmão de Etibá, o total bem e o total mal. Então houve a grande batalha, Jagun, Ogum, Jagun, guerreiro, e Jagun, batalha, né? Ou guerra, e Jagun, soldados. Elá, Ni, Jagun, Bobô, todos os seus guerreiros vieram para o Aie e combateram Etibá. Etibá foi vencido e teve, por punição, ficar na terra testando os Ibileaxé na sua fé e propiciando situações onde eles poderiam errar, fazer o Omá. Omá seria o pecado no conceito Yorubá, né? Como é uma palavra bem semelhante até do árabe, que diz la haram, não, isto é pecado. Isso me lembra da minha infância, né? Churreda setu, né? Isso é uma pergunta, né, que eu fazia à minha avó. O que é isso, vó? La haram, não se fala, é pecado. Ko soró ni, não se fala, né? Etibá, nome do mal, não se fala. Então, Etibá propicia nos araiês, nos humanos, nos viventes da terra, a possibilidade do caminho ruim para que errem e não vão para o Orum Reré, o Orum Alafiá, o Orum dos puros, dos santificados, ficando no Orum Salé, ou o Orum Buruku, o primeiro Orum Salé, o Orum aqui do Araiê, abaixo da terra e sobre a terra, para os viventes, sendo uma espécie do primeiro Orum de transição para a melhora. E o Orum Buruku, o Orum dos maus, os que pecaram e os que erraram. Já o Orum Ipuadi é o Orum daqueles que não têm conserto, de espíritos nefastos, destruidores, que causaram muito dano. Mesmo assim, existe sempre uma luz na escuridão, basta você acender. Então, Elá é a luz que povoa de bondade o universo. Então, a sexta-feira, Ojó Mimô, para nós, de matriz Yorubá, é o dia que Etibá e Elá, Jagun, fizeram a guerra, e Elá e Xegun tornou-se vencedor. Acorrentando? Não. Prendendo ao mundo material a presença dele. Que tem a ver com Iblis. Iblis seria um djinn que no conceito árabe, né, todos os anjos também são considerados djinns, né? Djinns, djinni, plural, djinn, né? Que existe uma caverna onde chegaram esses anjos, mas isso é uma outra história que não tem a ver hoje. Então, assim, o Etibá e o Iblis são a mesma força com nomes diferentes. Assim como o Olorum e Allah é o mesmo, como Deus, Elohim, para os outros grupos semitas, são o nome de Deus, não são o Deus dos africanos, Eledumare,
ou Olorum, né? Ou Alá, o Deus dos árabes, né? Ou Elohim, Senhor, né? Adonai, Senhor, Emanuel, Senhor, né? Que são os nomes de Deus para os hebreus, né? É só o nome de Deus, não é um Deus diferente, são todos no mesmo nome. Então, o Iblis seria o nome de Etba para os árabes, considerado um djinn que se rebelou, tipo um Lúcifer dos católicos. E o Etba é o nosso Lúcifer, que ficou no mundo para atentar, fazendo as pessoas pecarem e saírem do caminho do bem. Está fazendo um bom serviço, diga-se de passagem. E Elá é a luz do amor. Disse que no Itom, né, Babá, antigo Itom, velho Itom, que depois da vitória de Etibá, sobre Etibá, no Ojoeti, houve no Ojoabameta o dia das três revoluções, no sábado. Sábado este que, após as três revoluções, as hordas de Jagun e Etibá, as hordas de Jagun de Etibá, da parte de Etibá, foram vencidos por Elá. E no dia de Abametá, ou de Abametá, no dia de sábado, Elá foi festejado. Com a passagem do tempo, os homens foram se corrompendo e Elá retirou-se para o Orum permanentemente, deixando a humanidade, né, os araiês, os que vivem sobre a terra, sobre os cuidados dos orixás. E aí começa a nova escalada de conhecimentos. Chegada de Obatalá, de Oduduá, e assim por diante, de Orumilá, Ifá, de Olocum, e todas as divindades que sustentam esse plano de universo. Mas é só fazendo esse análogo, né, para o Joetimimô, né, que também para nós é considerado o dia da grande vitória de Elá sobre o mal. Né? Elá e Shegun ni Lore Etba. Elá venceu esta guerra, no caso, sobre, por cima, Lore Etba. Etba, o mal, que deu o nome, então, à sexta-feira, ao Joeti. E o Jo Aba a Metá, Metá número 3, né? O Jo dia, Aba, o vencedor, dia da Aba, o dia da vitória, grande dia da vitória das três guerras sobre Etibá, sobre o mal. Então, o sábado de Aleluia, para nós, também tem a ver com isso, sem contar depois a história de Ejibô, que o Shogyan venceu a Guerra dos Atoris, a Guerra das Varas, onde venceu e reestabeleceu a paz. Que daí foi feito esse paralelo com Quaresma e Lorogum, né? Ojoeti de Etibá, Ojó de Etibá, com Ojó Etimimô, muito parecida, né, as circunstâncias. E Ojoabameta, que é o dia das três revoluções, aonde Elá venceu totalmente Etibá, retirando-se então para Orum, deixando na terra os orixás, Oxás, para cuidar dos araiês dos humanos. Então tem muita similitude, assim como também para os árabes, como os hebraicos. Se forem estudar, existe uma ligação, né, entre todas as culturas antigas e todas essas fundamentações, e também na construção do cristianismo, do Islã, do Ibiriaxé, e aqui no Brasil, nos de matriz africana, batuque, candomblé, tambor de mina, anyway, né, que seja. Então existe essa
ligação. Então, só para rememorar. Ekojoeti Mimo, Boa Sexta-feira Santa, assim se diria em Yorubá, com referência à Sexta-feira Santa católica. Ekojoetiba, né? Etiba, Eti já está dizendo Etiba, né? O dia de Etiba, aonde Etiba chegou no mundo e ela veio combatê-lo. Ekojó, Bametá é o dia das 3 revoluções, das 3 vitórias de Elá sobre Etiba. Lá na África é desta maneira. Aqui no Brasil e aqui no Sul, peculiarmente, é Sexta-feira Santa. Inclusive, tem rituais em determinadas casas que conserva a mescla afrocatólica, onde tem cerimônia de lava-pés, tem cerimônia de repartir o pão, de tomar vinho, dependendo da umbanda, do batuque, né? E existe ainda santos que estão cobertos por nome os orixás cobertos por nomes de santo, tipo Bará Santo Antônio, aqui no sul, né? Ogum São Jorge, Nhançã Santa Bárbara, Obá Santa Catarina, Iemonjá Nossa Senhora dos Navegantes, Oxalá Jesus Cristo. Então ainda existe essa cobertura, né? Isso está muito, como eu disse, está muito arraigado. Não somos nós, nem nossa geração, que vai ver isso sair, né? E quanto mais evolui o mundo, mais unificação existirá, né? Existirá menos preconceito. Mas, voltando, Etiba, Ojó Etiba, dia de Etiba, que foi vencido por Elá, o bem. E Ojobameta, o dia das 3 guerras, 3 revoluções, onde Elá venceu completamente Etiba, prendendo ele nesse mundo e podendo então partir, entregando aos orixás o comando. Ekojó, Eti, Mimô, Fumbobô. Boa Sexta-feira Santa a todos!